povos a estar se consertando na presença de Deus e estar alicerçando as suas vidas perante o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que quando chega nesse capítulo 18, agora nós tomamos aqui parte na leitura desta noite, Jeremias, ele já vem trazendo um passado, na obra do Senhor. Jeremias aqui nesse ponto onde que nós estamos lendo, Jeremias ele já tinha enfrentado muitas batalhas espirituais. Jeremias ele já tinha passado por muitos processos, aonde que Deus já tinha de várias maneiras falado com ele para exortar a sua nação, o seu povo. Louvado seja Deus. Então, amada igreja do Senhor, entenda nesta noite que o Senhor, quando ele começa a falar com Jeremias dentro desse texto, é porque Jeremias ele já era um homem de Deus, um homem que tinha compromisso de levar e entregar a palavra de Deus. Aleluias. Saiba nesta noite que eu e você estamos aqui nesta noite e temos a incumbência de estar deixando a palavra do Senhor, seja para quem for, seja para o nosso amigo, seja para o nosso familiar, seja para o desconhecido, seja para o melhor amigo. Nós temos a incumbência de levar a verdade, a palavra de Deus. E Jeremias, ele tinha compromisso com a palavra do Senhor. Aleluias. Então, irmãos, Deus ele começa a dizer para Jeremias e vai estar chamando a atenção de Jeremias, dizendo: olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Ou seja, Deus vai chamar Jeremias para uma conversa, para um particular, aonde que Deus vai fazer então uma experiência diferente com Jeremias. Olha só o que Deus ele vai fazer. Deus ele chama Jeremias para um particular e vai chamar Jeremias para descer a casa do oleiro. O que significa essa casa do oleiro? A casa do oleiro, para quem não sabe talvez, era um lugar aonde se fabricava os vasos que era muito usado na época. E os vasos, irmãos, para quem não sabe, eles são feitos através do barro. O barro é o principal fator que o oleiro ele utilizava e utiliza para poder estar fazendo ali os vasos para serem usados na época. Então Deus ele quer mostrar uma experiência diferente para Jeremias, dizendo: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque tenho eu algo importante para poder te ensinar, para você passar para o meu povo, aqueles que estão dizendo que está me servindo, para aqueles que estão precisando de ouvir esta experiência que eu vou passar para você, Jeremias. Então Jeremias, como servo de Deus, obediente à palavra do Senhor, ele imediatamente ele vai descer. Ele vai descer para poder estar aprendendo aquilo que Deus queria falar com ele. Eu vejo algo importante aqui, irmãos, e já aprendo uma lição de vida para a minha vida e compartilho isso também com a igreja do Senhor, que é para nós aprender e ter experiências diferentes com Deus, a gente vai precisar descer na presença do Senhor. Nós vamos precisar também ir à casa do oleiro para podermos estar vendo o que o oleiro está fazendo. E Jeremias vai chegar então naquele ambiente, naquele local aonde o oleiro tinha ali o seu estabelecimento. Louvado seja Deus. E Jeremias então ele vai observar aquilo que aquele oleiro estava fazendo. E veja bem no versículo de número 2, irmãos, diz aqui que após ele descer, estava ali, versículo 3, estava ali o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha, no versículo 2, você vai ver Deus, ele se dirigindo até Jeremias em palavra e dizendo: olha, eu vou fazer você ouvir e entender as minhas palavras. Então agora o primeiro passo, a primeira coisa que Jeremias ele contempla é o oleiro.
Irmãos, eu quero dizer uma coisa nesta noite: nós temos que estar olhando para o oleiro. Quem é o oleiro nesta noite? Quem é o oleiro da nossa vida? Quem é? É Jesus Cristo. É Ele que é o oleiro da nossa vida. Então, amada igreja do Senhor, nós estamos vivendo uma época onde nós precisamos estar olhando para o oleiro que é Jesus Cristo, aleluia. Porque se você quer vencer as lutas, se você quer vencer as provas, se você quer vencer as dificuldades, é preciso você descer, é preciso você olhar para o oleiro e entender qual é o propósito e o projeto do oleiro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos vivendo numa geração aonde que as pessoas, as nações precisam estar olhando para o oleiro que é Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Agora Deus ali falando com Jeremias, Deus ele vai dizer o seguinte: olha, tá vendo? Aí, antes de eu entrar nesse contexto, irmãos, vai acontecer o seguinte, que quando Jeremias ele está ali observando o oleiro, o vaso que aquele oleiro estava fazendo, ele veio a cair e se quebrou. E agora? Caiu, quebrou, está tudo acabado? Não. Nas mãos do oleiro Jesus Cristo, nada está acabado. Você pode até cair hoje, você pode cair, mas Ele te pega pelas mãos, Ele te levanta, Ele te faz um vaso muito mais bonito do que você era, e Ele te transforma, e Ele te capacita, e você se torna um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que a igreja do Senhor receba essa palavra e saiba nesta noite, igreja, que você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, eu não sei em que estágio você está, se você está ainda sendo um barro cheio de impurezas, se você já é um vaso e está precisando ser moldado pelo oleiro, ou se você é um vaso que está pronto para ser usado, saiba de uma coisa, que nas mãos do Senhor você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém por aí que está querendo te fazer você desistir, que está querendo fazer você deixar de estar, aleluia, enxergando o valor que você tem, aleluia. Às vezes existe alguém por aí que está querendo te colocar para baixo, que quer fazer você se sentir pequeno, mas é pequeno que Deus quer te usar, aleluia. É sendo barro, porque o barro, irmãos, ele vive na terra embaixo, aleluia. Mas quando o oleiro vai lá e pega esse barro e começa a transformá-lo, e começa a tirar tudo as impurezas, começa a tirar tudo aquilo que não vai servir para ser utilizado, aleluia. Aí a obra começa a acontecer, aí a roda começa a girar, a máquina do oleiro começa a trabalhar, e aí aquilo que era imperfeito começa a criar formas perfeitas, aquilo que não prestava começa a prestar. Por que que um cristão, aleluia, quando ele está lá no mundo, aleluia, muitas das vezes sem ser notado, sem ser observado, às vezes é um drogado, às vezes é um viciado, às vezes é uma pessoa que para a população não tem valor, mas aí de repente conhece a Jesus Cristo, conhece o oleiro que pode mudar a sua história, vem para a igreja, se converte, conhece o verdadeiro amor que somente Deus pode dar para aquele que está necessitado do verdadeiro amor, e aí começa a ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Eu quero dizer nesta noite, o oleiro ainda está disponível para fazer vasos de bênção. O oleiro ainda está disponível para poder estar trabalhando na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos têm perdido a esperança, têm achado que o oleiro tem fechado a fábrica de fazer vaso de bênção. Não, irmãos, o oleiro está aí. O que está acontecendo é que muitos não querem mais ser vasos nas mãos do Senhor.
Muitos querem ser reconhecidos, mas não querem ser amassados. Muitos querem ter valor, mas não querem passar mais pelo processo, aleluia. Porque se você for estudar a respeito do processo para fazer-se um vaso, passa por muitas provas. Primeiramente ele vai ser amassado, ele vai ter que ser peneirado para tirar as impurezas, ele vai passar por um longo processo para ele ir tornando a trazer, para ele ter a perfeição. Assim também é o cristão que serve ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim também, igreja, é o cristão, é aquela pessoa que está lá no mundo, que não tem valor para a sociedade, mas para Jesus tem um grande valor. Aquela pessoa que acha que nunca vai sair dessa situação que talvez está vivendo, mas o oleiro está dizendo nesta noite: olha, eu posso mudar a tua história, eu posso te fazer você ser um vaso de bênção, um vaso de honra. Aleluia. Então, irmãos, Jeremias ali está contemplando algo que ele nunca imaginava, como no seu ministério, mas Deus leva ele para ter uma experiência diferente. Agora veja bem o que Deus vai falar para o profeta Jeremias. Está vendo aí, o vaso quebrou, mas o oleiro vai pegar aquele vaso, aqueles pedaços, melhor dizendo, e vai preparar novamente e vai fazer um vaso mais bonito do que aquele que era antes. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a gente vai vivendo, vai servindo a Deus, e vai chegando um momento que às vezes as lutas, as dificuldades, as batalhas pode fazer aparecer algumas rachaduras nesse vaso. Você, como vaso de Deus, às vezes, pode perder aquele brilho, pode perder aquele valor, mas isso não significa, igreja, que acabou. Isso não significa que a tua história acabou. Não é porque você está despedaçado, não é porque você está passando por um momento que a tua história está finalizada, não. É apenas um processo, aleluia. Entenda que você está apenas vivendo um processo, e que a tua história não está acabando ali, mas na verdade está apenas começando. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas está começando o que Deus tem para fazer, porque muitas das vezes, aleluia, o Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que vai te atrapalhar. E muitas das vezes, igreja do Senhor, é preciso Deus desfazer tudo, Muitas das vezes nesse processo a gente vai sofrer, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar angustiado, mas isso não é para o cristão deixar de servir ao Senhor, não. É para o cristão se deixar ser conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixar que o Senhor cuide de você, porque quando o Senhor Ele te chamou, Ele não te chamou para você ser um perdedor e nem uma perdedora, não. Ele te chamou é porque Ele quer que você esteja nas mansões celestiais. Ele quer que você esteja lá naquele dia, aleluia, porque Ele sabe, aleluia, e Ele já escreveu o teu nome no livro da vida, e agora só depende de mim e de você estar a cada dia conquistando essa batalha e servindo ao Senhor. Aí veja bem, igreja, o que o Senhor vai dizer. Está vendo aí, Jeremias? Olha, assim como este oleiro, ele tem feito um vaso novo, não poderei eu fazer isso com a casa de Israel? Por que Deus ele vai dizer essas palavras? Porque, irmãos, na época em que Jeremias ele foi chamado para o ministério de profeta, não era muito diferente dos dias atuais que estamos vivendo. A imoralidade prevalecia, o pecado estava alastrado, e isso, igreja, foi há muitos tempos atrás, há mais de 2000 anos atrás.
a imoralidade já existia, estava alastrada, o pecado estava prevalecendo por todos os lados, mas ainda assim, Deus, Ele tinha esperança na humanidade, naqueles que Ele escolheu para fazer a tua obra. Eu quero dizer nesta noite, você está contemplando, nós estamos vivendo uma época aonde nós estamos contemplando e vendo com nossos próprios olhos como que as coisas têm alastrado, como que as coisas ruins têm tentado estar fazendo com que a obra de Deus ela venha parar. Mas sabe o que eu quero dizer nesta noite? Dizer para a igreja do Senhor que Deus, Ele não perdeu a esperança na sua igreja. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com cada um de nós, aleluias, porque Ele nos chamou também para ser ministros da palavra do Senhor, e é por isso que nesses dias a qual nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de falar a verdade, nós não podemos deixar de anunciar o poder de Deus sobre a face dessa terra, nós não podemos deixar de dizer que Jesus Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma e que Ele leva para o céu aquele povo lavado, remido, zeloso de boas obras, aleluia, glórias a Deus. Aí o Senhor diz para Jeremias: olha, Jeremias, assim como este oleiro fez com este vaso, eu também posso fazer, aleluias, com o meu povo, com aqueles que se converteram dos seus maus caminhos, com aqueles que vêm em busca de uma bênção, em busca de um milagre, em busca de uma transformação, aleluias. Não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. Não existe outro lugar para a gente buscar, aleluias, ter uma vida de paz, uma vida de esperança, uma verdadeira alegria, a não ser na presença de Deus. Embora que muitos tenham sido enganados e iludidos por Satanás na face dessa terra, mas a gente tem que mostrar a verdade. É como João, ele diz lá no seu capítulo de número 3, João 8,32, melhor dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, saiba nesta noite que ainda tem esperança para aqueles que querem viver a diferença, para aqueles que querem ainda viver o sobrenatural de Deus, aleluias. E o Senhor aqui, Ele vai passar uma grande experiência para Jeremias, para o profeta Jeremias, está levando essa mensagem para a nação de Israel, para o reino de Judá, para que Jeremias levantasse, saísse dali e começasse então a pregar esta mensagem para aquelas pessoas, para que eles se convertessem, e que ainda havia esperança e havia salvação se eles se convertessem ao Senhor, aleluia. Então, irmãos, olha como é que esse Deus é maravilhoso, olha como que o Senhor, a sua misericórdia é tão grande, aleluias. Ainda tem esperança, ainda tem jeito. Não é porque o vaso se quebrou que acabou, não. É apenas um processo, igreja. E que cada um de nós possamos aprender a estar vivendo esse processo, e estar adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil para dar uma glória a Deus em certas circunstâncias da vida. Às vezes é difícil, mas é nesses momentos difíceis, assim como o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: olha, é quando eu estou fraco que eu percebo que eu sou forte. Por quê? Porque Paulo, ele aprendeu, irmãos, a viver debaixo da dependência de Deus. Quando ele se sentia fraco, o que ele fazia? Ele ia buscar a presença do Senhor, para que ele se renovasse e sentisse ali as suas forças restauradas por Deus, aleluia. E ele foi um grande homem de Deus, e assim você também pode ser um grande homem de Deus, pode ser uma grande mulher de Deus, usados por Deus, nesta geração a qual nós estamos vivendo, aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos,
que guardamos essa palavra em nosso coração. E você não desista de estar